Salve meu povo, aqui é Gle Ribeiro na voz, menos conhecido por Glezinho Batera, e está começando mais um meu, seu e nosso Resenha do Gle, podcast cultural, sempre falando sobre música com aquela pitadescla de geografia, tá certo, papai? A abertura tá ficando cada vez maior, a cada episódio eu tô agregando mais jargões. E porque eu falei essa palavra jargões é porque eu vou falar sobre isso no final desse episódio, então fique comigo, espere os comerciais. Ainda não temos patrocínio nesse podcast, mas uma hora vai ter. Espere os comerciais, fique comigo até o final, que a revelação é bombástica. E hoje nós vamos falar sobre memes, pais de já, flow e jargões. Tudo isso misturadamente. Pois bem, para quem está ouvindo esse áudio na posteridade, no futuro, no espaço-tempo indefinido que é o futuro, este áudio está sendo gravado em julho de 2020, período de pandemia mundial e de isolamento social, certo? E consequentemente, o que muitos compositores têm feito nesse período de isolamento, obviamente, é aproveitar o tempo para compor. Mas o que a Globo não mostra, que os stories das redes sociais não mostram, é que o senso de autocrítica e de autossabotagem é muito grande. E muitas vezes, falando por mim mesmo, muitas vezes quando está lá, bem bom, escrevendo uma letra, se depara com algumas palavras, alguns lugares comuns e pensa, puta, isso aqui eu já escutei em uma série de músicas, isso aqui já tem várias outras letras, caraca, não tá bom, tá tudo horrível. E muitas vezes o projeto para por ali mesmo, por autopressão, né? Achar que aquilo não está bom, sendo que nós somos os reguladores da qualidade do processo, né? E a gente mesmo já sai dizendo que não tá bom. Mas o que acontece? Esses tempos eu tava vendo um vídeo no Facebook, porque eu ainda utilizo o Facebook um pouquinho, mas eu ainda utilizo. Esses vídeos relacionados, né, que vem assim pra gente ver no feed, né, pra gente assistir e tal. E era aquele comediante Rafael Portugal, né, que é do Porta dos Fundos. Ele tava fazendo um stand-up na época que podia fazer apresentação presencial ainda. E aí ele pegou o violão e tal, foi fazer um reggae. Daí ele só deu tipo 2 acordes assim e falou: eu gosto do reggae porque sempre o cara vem com negócio de sol, lua, mar. E aí todo mundo riu na plateia. E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque as músicas de reggae elas têm muito isso. Palavras como sol, lua, mar, praia, cachoeira, Jah, leão, leão de Judá, fogo na Babilônia, Faya, Rastafari, né? Eu dei uma pensada em algumas músicas de reggae, dei uma pesquisada na internet também, nas palavras mais comuns relacionadas a reggae, dei uma googlada, como diriam. Tudo isso apareceu, todo esse universo do reggae apareceu. Por que eu digo que tem que ter um cuidado de bom senso para o que pode ser bom ou não? Coisas mais simples, não mais simples, mas coisas mais comuns no dia a dia, como elementos da natureza, cada pessoa que vivencia isso ou que idealiza essa paisagem, colocando na sua letra pode soar sincero, porque realmente vai ter ou esse contato direto com essas feições, né, como a praia ou a cachoeira, ou o desejo de estar na cachoeira ou de estar na praia e tal. Mas coisas que remetem à cultura Rastafari ou à cultura mais ligada à espiritualidade em si, que muitas vezes são colocadas em diversas letras sem um real conhecimento do que são esses signos. E eu mesmo tenho músicas onde falo, por exemplo, peço para meu bom Jah, né? Refrão da música Outras Ondas. Escutem Outras Ondas no Spotify, inclusive. E sem necessariamente me identificar enquanto Rastafari, né? Mas existe então uma série de músicas de reggae onde há esses símbolos Rastafari e tal, mas muitas vezes os compositores não são Rastafari e tal. Mas também não tô aqui para chamar ninguém de hipócrita, né? Muitas vezes a gente escreve coisas e fica bonito na poesia e tá tudo bem também, mas apenas de que são palavras comuns que são muito presentes na escrita de reggae, e muitas vezes quando tá compondo uma letra, já conversei com alguns amigos também, compositores, e a gente se depara com esse conjunto de palavras, com essas frases, e aí pensa, putz, isso aqui já existe, isso aqui já tá de certa forma batido, preciso mudar e tal. E aí às vezes a gente quer mudar o nosso sentimento para poder não soar batido em coisas que já existem, né? E o mesmo acontece em outros estilos também, né? Recentemente eu tava conversando com meu amigo, ele é novinho, assim, ele tá começando a carreira musical agora, ele é adolescente e tal, no trap, né? E ele veio me falar de que ele já lançou umas 2 músicas e tal, nas plataformas digitais, e veio falar que algumas pessoas, alguns amigos assim da geração dele, querem que ele
aborde temas tipo de arma, de droga, de canque, rachixe, não sei o que, de sexo e putaria e tal. E ele não curtia muito falar sobre isso e de que não era a realidade dele e tal, mas ele achou, né, que ele abordando esses temas na letra dele, a música dele seria mais aceita e mais ouvida e tal, e o que de certa forma até seria mais ouvida, mas ele não ia estar fazendo realmente uma arte sincera, né? E aí eu, com o alto da minha experiência, só que não, dei esse toque pra ele. Eu falei, cara, o legal da arte é justamente isso, é tu falar que as pessoas não estavam esperando que tu fosse falar e tu ter a tua atitude, né? Teus colegas assim da tua idade vão querer que tu fale uma coisa porque é o que as músicas já bombam, mas nenhum deles teve a atitude de realmente gravar uma música que nem tu teve. Então, só de tu ser cantor e ter a tua música já é mais atitude do que os outros, tá ligado? E falar do que tu viveu, né, cara? Se tu é uma pessoa que teve o privilégio de não conviver com drogas e armas e tal, não tem por que falar disso nas tuas letras, tá ligado? E isso lembrou um vídeo, né, do canal, acho que é Inutilismo, se eu não me engano o nome do canal, que ele tem um vídeo, né, o gurizão tem um vídeo que ele fala sobre virar trapper, mas ele não tinha habilidade pra isso e ele fez uma música qualquer sem letra, só que dentro dos paradigmas do trap, né, e aí fala, tem um flick no meu flow, tem um flick no meu flow. Tipo assim, só fala um monte de coisa assim pra rimar e tal, em cima de um beat legal. E meio que deu certo, assim, porque ficou dentro dos paradigmas do estilo e funcionou, mesmo sem ter uma mensagem clara. E o mesmo poderia variar pra outros estilos também, né? Com sertanejo universitário, com... enfim, outras coisas assim que carregam sempre as mesmas palavras, né? Funk, hoje em dia tem muita coisa que é da novinha, do baile, enfim, várias palavras-chave ali que compõem as letras desses estilos. E tudo isso tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Ao mesmo tempo que o lado bom é que delimita, digamos assim, os paradigmas desse determinado estilo musical, desse determinado estilo de composição e vai mostrar, vai caracterizar os temas em que aquele estilo vai abordar e traduzindo, né, em forma de música o momento em que aqueles compositores estão vivendo e os signos e significados, né, que são parte da realidade daquele contexto, daquele determinado gênero, mas ao mesmo tempo também se torna, por vezes pode se tornar esvaziado de propósito, né, esvaziado de significados, apenas como se diz hoje em dia, assim, né, surfar no hype, né, apenas para entrar em uma onda, em um segmento que já estaria dando certo, para querer dar certo também. Inclusive eu fui à internet para pesquisar a etimologia da palavra jargão, que é uma terminologia técnica ou socioleto comum de uma atividade ou grupo específico, comumente usada para grupos profissionais ou socioculturais. Segundo o dicionário, essa seria a definição da palavra jargão. Um conjunto de palavras, não necessariamente gírias, mas palavras em seu significado literal mesmo, utilizadas comumente por algum grupo específico. Mas é importante justamente o uso com bom senso, digamos assim, desses jargões. Talvez mais importante do que isso seria o trabalho dos compositores ampliar esses jargões e multiplicar, trazer novas palavras para engrandecer, encher o baldinho do conhecimento desses jargões, substituindo aqueles que já estão ultrapassados, que não cabem mais na nossa atualidade, trazendo outros termos mais adequados, menos ofensivos, algumas coisas que tem que ser jogada pro passado mesmo, e trazendo coisas novas. É super legal quando alguém traz a sua nova realidade, né, sua nova gíria, vai agregando elementos regionais para dentro do estilo e vai ressignificando os paradigmas de palavras e de temáticas de letras de cada estilo, porque é muito fácil o cara só falar de estilos populares como sertanejo, funk, samba, trap, dizer que só eles utilizam esses jargões, mas os jargões, as palavras comuns, elas estão em todos os gêneros musicais, né? Cada gênero vai ter suas palavras comuns ali para utilizar, seus temas em comum, e eles vão se modificando de acordo com a região, de acordo com a época, né? Com as décadas onde vai se produzindo esse estilo, e isso talvez aí é que mora toda a graça da coisa, né? E enquanto compositor, o lance é a gente não ter medo dos jargões, né? Não travar ao pensar, meu Deus, eu tô utilizando aquele conjunto de palavras que já tem nas músicas do meu estilo, mas saber que
que se a gente está utilizando das mesmas palavras é porque nós estamos vivendo as mesmas coisas, estamos dentro dos mesmos paradigmas e não tem problema utilizar em certa medida, né? Utilizar com bom gosto, utilizar com cuidado, e mais legal ainda é trazer a sua própria, né, para dentro desse estilo e consequentemente o público desenvolver, abrir a mente o suficiente para entender também a variedade de contextos dos compositores, né? Vou dar um exemplo, no reggae, por exemplo, originalmente os compositores tinham ideologia Rastafari, então muito se falava, né, de Haile Selassie, Jah Rastafari nas letras e tal, e não tem mal nenhum nisso, é claro. Chegando no Brasil, fazendo um panorama com as religiões do Brasil, tem muitas músicas que falam de orixás, enfim, Rael tem as músicas, né? As bênçãos de Xangô, Odo e Iemanjá, por exemplo, ou até mesmo músicas, por exemplo, do Planta e Raiz, por exemplo, onde o Zeder, né, tem uma ideologia cristã, se eu não me engano, acho que é Bola de Neve, enfim, já tem um outro paradigma de letra, que não é umbandista nem Rastafari, mas um cristianismo, e uma série de outras músicas, né? O Matsiarro, né, que é um cantor que é judeu, uma vertente bem tradicional do judaísmo e tal. Isso são novos paradigmas, né, dentro de um mesmo estilo. Por exemplo, não há problema em utilizar ícones rastafaris na música reggae, mas se a pessoa não é rastafari, ela tem uma outra religião, ela utilizar os seus próprios ícones, né, a sua própria fé, e trazer novos horizontes para os estilos musicais. Pois bem, galera, composição é coisa séria. É escrita a ideia que está no papel e vai para as ondas sonoras, fica gravado para sempre. Então não vamos falar besteirinha, né? Não vamos falar que é do crime só porque isso dá like. Não vamos falar de amor sem estar realmente vivendo uma paixão. Não vamos falar de ícones religiosos sem realmente ter essa fé, né? Não vamos botar os likes, as playlists, os royalties na frente da arte, né, pessoal? Tá certo? Arte já é uma coisa difícil. Vamos fazer ela com sinceridade. Esse é o meu recado de hoje. Se você curtiu e se identificou com essa ideia, mande lá no @gle_ribeiro Instagram ou também no e-mail. E se não curtiu, manda lá também, diz por que não curtiu. E vamos fortalecer o debate, fortalecer a discussão da música em outros meios. Tá certo, galera? Um grande abraço. Vamos nos cuidar do próximo. Viva a democracia. Hacemos democracia, que está difícil. E até o próximo episódio. Valeu, valeu!